Nessa manhã nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso culto racional. Nossas canções, fruto dos nossos lábios, sejam na verdade fruto de um coração quebrantado e rendido ao Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo, para convencer, consolar, confrontar nessa manhã a todos os Seus filhos e filhas que se apresentam a Ti nesse culto. O Senhor conhece nossas limitações, nossas qualidades, nossas imperfeições, e é por isso que estamos aqui, na dependência do Teu Espírito Santo. Queremos ser aperfeiçoados no amor, no servir, em nome de Jesus. Alcança nesse momento cada um dos filhos e filhas que buscaram estar aqui esta manhã, que os seus corações estejam rendidos ao Senhor, que a Tua palavra venha de encontro ao coração mais quebrantado e sincero, que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida nos corações. Tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Encontre aqui homens e mulheres, meninos e meninas, dispostos a irem até o fim, dispostos a amarem até o fim, dispostos a perseverarem, ainda que isso custe a própria vida, dispostos a amar, Senhor, mesmo que isso cause dor. Em nome de Jesus, que possamos estar mais unidos pelo Teu Espírito Santo. Nos livra, Pai, nos livra de nos submetermos à direção de um espírito de divisão, de um espírito de contenda. Nos dê, Senhor, entendimento e discernimento, na medida que nos prostramos aos Teus pés. Que a palavra dessa manhã venha encontrar homens e mulheres, não somente dispostos a ouvir, Senhor, mas dispostos a colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra tem por objetivo trazer um entendimento a você. Perceba que o objetivo da palavra é confrontar, exortar, edificar, fortalecer você. Então, às vezes eu converso com pessoas e eu percebo que ela não está entendendo nada que eu estou tentando explicar. É porque ela não tem intimidade nenhuma com a palavra. Porque eu percebo isso quando eu estou fazendo um curso, e no curso, quando eu li a respeito do assunto, o que o professor está falando vai se encaixando com o que eu aprendi na leitura. Quando o professor manda a gente ler a apostila e a gente não lê e ele começa a falar, você fica perdidinho. Quem já se sentiu assim? Assim também é com as coisas de Deus. Se você não lê Bíblia, obviamente o que um pregador falar você também não vai entender. Aquilo vai ser desgastante para você, porque você fica assim, nossa, eu não entendi nada do que ele falou. É porque as suas bases estão desatualizadas. É muito importante você entender que Jesus disse, quem de mim se alimenta por mim viverá. Ele está dizendo de um relacionamento cultivado dia após dia com Ele. Amém? Por que uma pessoa quebra regras? O pessoal fala assim, olha, toda regra tem sua exceção. Já ouviu falar isso? Só que a Bíblia vai apresentar para você regras que não têm exceções. Não vai nessa conversa do povo dizer toda regra tem as suas exceções. Isso é conversa de quem não lê Bíblia. Porque o Senhor nosso Deus, Ele apresenta na Bíblia regras que não tem exceções, não haverá exceções. Por mais bilionário que você seja, por mais poderoso que você seja no mundo, seja quem você for, você não pode quebrar as regras. E eu gostaria de convidar você para nós começarmos abrindo a Bíblia Sagrada no livro de Gálatas, no capítulo 2 e no verso 20, os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, por favor, sempre que citar um versículo, se você tiver a habilidade de ir lá na Bíblia digital e fazer um copia e cola, vai ser legal, coloca aí para que as demais pessoas também possam acompanhar. Lembrando que se você ainda não fez, faça isso agora, compartilhe essa live, a palavra de Deus nessa manhã, para a edificação de todo aquele que crê, porque os incrédulos, provavelmente, eles não se interessam por um assunto desse. Se você não tem como abrir a sua Bíblia, acompanhe no painel aí atrás, com o meu irmão ali do Data Show, ele é ligeiro pra caramba. Está escrito, 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que amou-me e se entregou por mim. Amém, queridos? Amém? Quem está crucificado aí com Cristo, diga amém. Então você não anda de acordo com as suas emoções. Jesus, quando ajoelhou, naqueles momentos que antecediam a crucificação, né, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu tão só naquele momento, pelo fardo de pecados da humanidade que veio sobre ele, que o próprio Deus, vendo a dor do seu filho, a teologia acredita que ele virou o rosto, e Jesus se sentiu só. Ele tinha que enfrentar aquilo. Isso fala de que você precisa enfrentar algumas coisas, que você precisa se render como Jesus se rendeu. Há um momento que Jesus diz assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Me tira dessa, em outras palavras seria hoje. Me tira dessa, dá para me livrar dessa? Não dava. Mas Jesus também, neste momento, ele se rende, se é que a sua expressão demonstra isso, e eu creio isso. Ele diz assim: mas seja feita a sua vontade. Quantos entendem o que é estar crucificado com Cristo? É isso que ele está querendo ensinar para a igreja do século 21, é isso que ele ensina desde que ele fez esse gesto, desde aquele momento ali. E eu gostaria de mostrar para você nessa manhã, com base nesse texto, algumas verdades que a Bíblia apresenta, e eu sempre gosto de enfatizar que eu não vim dizer eu acho, eu sinto, eu penso, o que eu vim dizer é: a Bíblia diz. Ou você acredita no que a Bíblia diz, ou você vai acreditar nos teus entendimentos. E você precisa tomar muito cuidado com as suas interpretações bíblicas. Converse sempre com alguém, procure alguém que já estuda a Bíblia há 10, 15, 20 anos, para você poder conversar e abalizar suas atitudes, seus sentimentos, a fim de que você não seja enganado por si mesmo. Pior do que ser enganado por alguém, é ser enganado por si mesmo. É alguém que se sabota. Tiago 1,22 diz: sede, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse é o sabotador. Ele escuta, mas não obedece. Ele ouve, mas fala: não é bem assim não. Tudo essa pessoa tem um argumento, tudo ela tem uma explicação, tudo ela é do jeito dela. Não funciona assim com Deus, tá bom, gente? Pode funcionar com qualquer pessoa que você se deparar, que de repente seja mais fraco intelectualmente que você, que seja teologicamente mais fraco que você. Você pode até conseguir seduzir essa pessoa, e aí está um perigo. Aí tem um perigo. Todo coré, todo rebelde que consegue agregar rebeldes em sua volta, não só ele, como os rebeldes inocentes que estão ali, que eu posso falar que inocentes, mas na verdade são ignorantes quanto ao que estão fazendo. Eles estão acreditando num falso profeta. O fato de as pessoas acreditarem num ensinador falso, de acreditarem numa pessoa que não está obedecendo a palavra de Deus, porque ela está apresentando ali as versões dela, tipo Saul, o que Saul fez na Bíblia. E para entender isso você tem que ter lido Saul, tem que ter entendido Saul, para entender o que eu quero passar para você. O Saul, ele é essa pessoa escolhida por Deus, mas ele fazia as coisas tudo do jeito dele. E sabe o que aconteceu com Saul? Deus desistiu dele. Deus rasgou o reinado de Saul, tirou dele. É interessante que em nenhum momento Deus apareceu, mas Deus enviou o profeta. Deus enviou um pastor. Esse texto fala de crucificado com Cristo. E com base nesse texto eu gostaria de apresentar algumas coisas para você. Quem viver para si mesmo vai perder a própria vida. A Bíblia afirma isso. Mateus capítulo 16, verso 25. A Bíblia afirma exatamente: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Como assim, pastor? Se eu quero salvar a minha vida, como que eu vou perder? É que você não salva a sua vida sem Deus. Você não salva a sua vida sem Deus. Olha só, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, perceba agora de que maneira você perde a vida. Tem gente que perde a vida por aí. Perceba agora, olha só: mas quem perder a sua vida por minha causa, é Jesus que está dizendo. Você não perde a vida por causa de outras causas que tem por aí.
é por minha causa, diz o Senhor. E essa regra, ela é inquebrável. Essa regra não tem exceção. Não tem exceção. Quem entendeu isso muito bem na Bíblia, sabe quem foi? Paulo. Paulo escreveu a respeito disso, e vários apóstolos entenderam isso, e eles se entregaram a Cristo de tal maneira que a vida deles não importava mais. A condição em que eles estavam não importava mais, o que importava era cumprir o propósito. E quando você lê Atos capítulo 20, verso 24, você vai se deparar com esta verdade: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Uau! Uma pessoa egoísta, ela não consegue ver isso aqui. E a Bíblia diz que nos últimos dias, meu irmão Ayrton, os homens seriam amantes de si mesmo, os homens seriam egoístas, os homens seriam desobedientes, andariam de acordo com as suas almas. E Deus não te chamou para andar de acordo com a sua alma. Ele disse: andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, ande no Espírito e não satisfaça as suas vontades, porque normalmente as tuas vontades te afastam de Deus. Cuidado. Esse entendimento aqui: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Quem viver para si mesmo vai perder a sua vida. Aqui está mostrando alguém que entendeu. E será que há alguém mais aqui nessa manhã que me entende? Que entende o que é que está dizendo aqui? Isso depende de você. Isso depende de cada um de vocês. Não há ninguém vigiando vocês, mas há alguém apontando o caminho. É o que eu pretendo fazer nessa manhã: ser um farol na escuridão da vossa ignorância. Quando eu falo isso, não estou dizendo que você é um ignorante do modo pejorativo. Provavelmente eu estou querendo afirmar para você que, se você desconhece esse assunto, você precisa se inteirar desse assunto. Quantos me entendem? Amém? Então, quando eu falo isso, eu quero mostrar para você essa luz. Você precisa entender isso. E quando é que você entende isso? Quando você se propõe a entender isso, quando você gasta tempo com isso, quando você acorda, vai, passa o dia, passa a manhã, você gasta tempo aos sós com o Senhor. Na correria da vida, no ativismo, a gente se depara com N situações onde as pessoas estão dizendo: eu não tenho tempo para isso. É que você só vai encontrar tempo para aquilo que te traz retorno. Deixa eu falar para você: o que você investe na vida espiritual, você edifica o homem espiritual. E o homem espiritual recebe em Deus a habilidade na alma de ser próspero nessa terra. O homem espiritual, a mulher espiritual, recebe da parte de Deus a capacidade de administrar através da sua alma, do seu cognitivo, do seu entendimento, do seu racional, para ela poder vencer, administrar, cuidar das suas emoções, trabalhar a sua alma, cuidar das pessoas, cuidar dos seus relacionamentos. Eu não sei se você sabe, mas na pandemia, uma das palavras mais buscadas na internet, a campeã, alguém aqui imagina qual seja? Qual a palavra mais buscada no Google nesse tempo de pandemia? Quem faz ideia? Ninguém faz ideia? Não é talvez nenhuma das que você talvez tenha pensado. Alguém pode dizer sexo? Não, ela é uma das mais buscadas, mas a mais buscada de todas é relacionamentos. Relacionamento quebrado, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, relacionamento. As pessoas estão com dificuldade de relacionamento. Você sabe de onde é que vem isso? Quem não se relaciona com o Senhor Jesus vai ter dificuldade de relacionamento. E muitas pessoas que estão na igreja, elas não se relacionam com Jesus, elas se relacionam com a religião. E o que é isso que eu estou ensinando? Ela se relaciona com essa frequência de culto. Ela vem ao culto, a palavra entra no ouvido, mas a palavra não desce, a palavra sai e vai embora. Ela diz: não, o que ele está dizendo não é assim. E ela sempre se justifica. É igual aquela pessoa que sabe, ela reconhece, ela admite, ela entende, até por orientação médica, que se ela continuar comendo tal coisa, que ela vai morrer, ela vai adoecer. E aí, escondido de pessoas, ela vai lá e come escondido. Ela não está prejudicando as outras pessoas, ela está prejudicando a si própria. E assim é a pessoa que entende dessa maneira que eu estou explicando.
ela se sabota e ela acha que ela é esperta. Então você não pode quebrar essa regra. Quem vive para si mesmo, ela é egoísta. Quem já se relaciona com Jesus sabe que a vida é servir. Servir o cônjuge, servir os filhos, servir os pais, servir os familiares, servir com a palavra amiga, com a palavra de fé, com a palavra de edificação, com serviço. Trazer a pessoa para um nível espiritual. Cuidado, trazer para o nível espiritual é sempre um nível mais alto, são os lugares mais altos. Cuidado para alguém que te afunda. Você já está ruim e você cata na mão de alguém que leva você para baixo. Alguém que denigre, alguém que te prejudica, alguém que te dá orientações que vão prejudicando seus relacionamentos. São manipulações. Então não quebre a regra de achar que você está ganhando a sua vida vivendo do seu jeito. Ficou claro isso, amém? Fala amém, gente. Deu para entender, amém? Glória a Deus. Seguindo aqui, você precisa entender que essa regra aqui não pode ser quebrada. Quem viver para Jesus vai ganhar a vida. É o contrário do que eu acabei de falar. Você vive para Jesus? Eu vivo para ir à igreja. Não é viver para ir à igreja. Você pode vir na igreja de domingo a domingo. Se você não viver para Jesus, tudo que você foi é um religioso, uma religiosa que frequentou o culto. Mas lá fora é que você descobre, no meio dos seus familiares, no meio dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, você é uma testemunha viva do Senhor Jesus. Você é alguém que influencia as pessoas para Jesus. E quem viver para Jesus irá ganhar a vida, conforme diz aqui em Mateus 16, verso 25, que a gente já leu. Mas eu quero confirmar isso com outro texto, que é João, capítulo 12, verso 24. Eu quero que você perceba por que isso se repete. João capítulo 12, verso 24 diz: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Isso aqui nada mais é do que uma versão da palavra: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É exatamente o que está falando aqui. Porque quando você começa a seguir Jesus, você começa a obedecer os ensinamentos de Jesus, você não anda mais nos seus achismos. Você anda agora pela direção do Espírito Santo de Deus, porque você é uma pessoa que ora e lê Bíblia. Não adianta ler 90% do seu tempo lendo Bíblia e 10% orando. Não adianta orar 90% e ter 10% de Bíblia. Você vai ser prejudicado em uma das duas coisas. Ou vai ter um fanático religioso, porque ora muito, e ele vai se autoproclamar santo, porque ora muito. Mas um ignorante espiritual, porque não ouve os ensinamentos das Escrituras. Davi falava: quanto eu amo a tua lei, medito nela. A orientação em Deuteronômio é: medita nela de dia e de noite, tudo quanto você fizer, você prosperará. E o problema da geração da igreja do século 21 é justamente isso: ela não tem tempo para meditar na Bíblia. O máximo que tem é de ler um capítulo para desencargo de consciência, ela poder dizer: eu li a Bíblia. Você sabia que Deus nunca mandou você ler a Bíblia? Parece assim esquisito isso, mas o Senhor está mandando. Não, também não está mandando. Se você perceber, não tem como você meditar sem ler, mas a palavra é: medita. Pense no que você está lendo, raciocine sobre o que você está lendo, gaste tempo no que você está lendo, deixe que o que você está lendo incendeie o seu coração, encha você de paixão, receba o zoe de Deus ali dentro de você. É isso que é meditar. Será que tem alguém me entendendo aqui nessa manhã? Então, ele afirma que quem vive para Jesus vai ganhar a sua vida. É um processo diário e constante que custa. Jesus mostrou isso para nós. O quanto custou. Ele se deparou com pessoas hipócritas, ele se deparou com fariseus, ele se deparou com pecadores. Sabe quem é que foi que recebeu a mensagem da cruz? Sabe quem é que foi que recebeu a mensagem de Jesus? Os mais terríveis pecadores da época. Alguns deles que se destacavam é Paulo, um fariseu, zeloso da lei, diz a Bíblia Sagrada. Ele era mais zeloso que muita gente. Ele é semelhante àquele jovem rico que a Bíblia descreve, dizendo que ele seguia todos os mandamentos. Mas Jesus olhou para ele e viu nele um vazio, e ele próprio entendia esse vazio, porque ele dizia: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Ele perguntou para Jesus, e Jesus falou: cumpre os mandamentos. E ele disse: mas isso eu já faço.
Percebe a religião? Percebe a religião, Cristiane? Percebe? Isso eu já faço. Você faz coisas por mérito próprio, achando que o Senhor vai reconhecer isso? Não, não vai. É aí que entra a graça, que é aquilo que você não consegue em Deus, na medida que você se submete, Ele te guia, Ele te fortalece, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Será que alguém me entendendo que possa dizer amém? Então eu afirmo, quem vive para si mesmo vai perder a própria vida, mas quem vive para Jesus vai ganhar a sua vida. Quem vive para o mundo vai perder a vida. Por que eu vou repetir novamente esse texto? Porque lá no livro de Mateus, no capítulo 16, verso 26, ele repete isso, dizendo assim, ó: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Aqui está falando daquelas pessoas que trabalham. Elas trabalham muito e elas não se importam nada com as coisas de Deus. E está falando também daqueles que não trabalham nada, vive como carrapato nas custas de alguém, do pai, da mãe, da esposa, vive nas costas do marido, vive nas costas. Essa pessoa ela não produz absolutamente nada, nada espiritualmente, nada fisicamente, nada financeiramente. Ela é na verdade uma destruidora. Essa é uma pessoa que ela destrói relacionamentos, ela mina relacionamentos. E esse texto deixa isso muito claro, que quem ganhar o mundo inteiro, quem viver para o mundo vai perder a sua vida. Eu estou repetindo isso porque existem pessoas que conquistaram o mundo, mas tudo que elas têm é o mundo. Você não precisa conquistar o mundo, você tem que ganhar o mundo para Jesus, é diferente. Eu sempre digo que é importante você entender isso aqui, ó, presta atenção. É mais importante você vencer no mundo do que vencer o mundo. O que é mais importante? Vencer o mundo ou vencer no mundo? A maioria das pessoas que não conhecem nada de Deus é vencer no mundo, é me tornar alguém abençoado, próspero, alguém rico. Não é assim. Esse texto fala de que você precisa exatamente isso, vencer no mundo. Porque quando você vencer o mundo, melhor dizendo, quando você vence o mundo não entrou dentro de você, mas o mundo se submete a você. Há uma palavra de Deus, há uma direção de Deus quanto a isso. Quem viver para o mundo irá perder a sua vida. Pessoas que o nome deles estão no mundo inteiro. Onde você citar o nome dessas pessoas, elas o conhecem. Cantores, esportistas, eles venceram no mundo, conquistaram fama, conquistaram dinheiro que não acaba mais, o sonho de muita gente, mas um sonho fútil, um sonho que vai fazer essa pessoa acabar sem viver o propósito de Deus para a vida dela. Por quê? Porque ela ganhou o mundo, mas ela nunca se preocupou em vencer no mundo. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Eu tenho entendimento que um homem que foi instruído no caminho do Senhor, como Salomão, lembra dele? Ele foi ensinado. Davi, ele acertou com Salomão no ensinamento, mas ele falhou com todos os filhos dele. Mas Salomão ele ensinou certo. Tanto é que Salomão, quando teve a oportunidade de pedir tudo que ele queria para Deus, tudinho, sabe o que ele fez? Ele não pediu dinheiro. Deus até fala para ele: incrível, você não pediu dinheiro, você não pediu vitória sobre os inimigos, mas você me pediu sabedoria. O pai dele falava para ele: busque a sabedoria. O pastor Géder está dizendo para vocês nessa manhã: busquem a sabedoria. Então, quando Salomão teve a oportunidade de pedir o que quisesse, ele pediu sabedoria. E ele se gastava nisso, ele dedicava tempo nisso. Tanto é que nós temos muitos provérbios de Salomão, nós temos salmos de Salomão, nós temos cantares onde tem dedo de Salomão, nós temos muitas coisas escritas por Salomão, e são coisas incríveis. Mas de nada adianta você ter conhecimento, escrever conhecimento, se você não praticar o conhecimento. Ao final da sua vida, em algum momento da sua vida, melhor dizendo, Salomão se permitiu ser seduzido por mulheres que tinham outros deuses, e os hábitos daquelas mulheres, os costumes daquelas mulheres, os deuses daquelas mulheres entraram em Salomão. E Salomão ignorou tudo aquilo que ele gastou tempo meditando. Como é que pode isso? É por isso que eu digo que você não pode se sabotar. Alguns afirmam que Salomão se perdeu
quando fez isso e perdeu a salvação, não foi arrebatado. Alguns afirmam que ele não perdeu a salvação. Eu não vou entrar nessa questão. Eu estou mostrando para você que de nada adianta ganhar o mundo inteiro, porque Salomão foi o homem mais rico que já existiu, ou um dos mais ricos. Ele teve tudo que o dinheiro pode comprar. É só você ler o livro de Eclesiastes, você vai entender isso. Tudo que a alma dele desejou, ele deu. Tudo que a alma dele desejou, ele deu para ela. Tudo. E ele falou que isso não preencheu o vazio do seu coração. Olha só que incrível. Então, eu repito, não quebre essa regra. Quem quiser viver para o mundo vai perder a sua vida, assim como eu disse no primeiro texto. Outra coisa importante que eu quero mostrar para você é que quem seguir a Jesus precisa carregar a cruz. Negue-se a si mesmo. Está lá em Mateus 16, 24. Cruz fala de sofrimento, vocês concordam? Cruz fala de dor. Cruz fala de renúncia. Ir para a cruz era a pior condição de morrer. Os malditos morriam daquela maneira. E eles colocaram Jesus numa cruz do lado de fora da cidade, para que ali Jesus pudesse pagar pelos pecados que ele não cometeu, mas ele assumiu o seu pecado, Elton. Ele assumiu o seu pecado, Clarival. Ele assumiu o seu pecado, meu irmão, minha irmã. Ele assumiu o pecado do pastor Géder. Então, de agora em diante, a condição para seguir Jesus não é entre uma igreja e seja evangélico. Tem um monte de gente evangélica que vai para o inferno, achando que está indo para o céu. E pior do que achar que é não ser, como eu sempre afirmo. Pior do que pensar que tem, é não ter, e a se conformar com isso, não pensar nisso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, assuma a responsabilidade do cristianismo sobre a sua vida. Pedro, quando foi proposto a ele ser crucificado, ele falou assim: beleza, só que é o seguinte, eu não quero ser crucificado como foi o meu mestre. Virou a cruz de cabeça para baixo, e ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus morreu. Sabe, irmãos, estamos vivendo um cristianismo onde as pessoas, elas estão cheias de razões e não querem ir para a cruz, estão cheias de argumento, mas não vão para a cruz. Quando eu vou para a cruz, eu consigo perdoar. Quando eu vou para a cruz, eu consigo liberar perdão. Eu não sei se você tem o hábito de ouvir, eu sei que pouquíssimas pessoas têm, embora eu mando para mais de 200, mas faz 3 dias que eu estou mandando sobre perdão. 3 dias. Eu não recebi, não, eu recebi. 2 pessoas falou comigo. Uma conseguiu liberar, chorando falou comigo. Mas a maioria, você precisa avaliar se você precisa liberar perdão ou se você precisa pedir perdão. Não, a pessoa que me ofendeu, ela que vem a mim. Escute o áudio de hoje, porque a Bíblia diz o contrário do que você pensa. A Bíblia diz assim: quando você souber que algum irmão tem alguma coisa contra você, vai lá até ele, peça perdão. E se ele não quiser perdoar, problema dele. Então, para pensar, raciocine. Você está na cruz? Se você está na cruz, você libera perdão. Exemplo, basta o de Jesus. Vou te dar mais um. Injustamente Estevão estava sendo acusado. Injustamente levantaram mentiras a respeito dele, hoje chamado de fake news. Levantaram um monte de coisa contra Estevão, pagaram pessoas para falar contra o diácono Estevão. De repente Estevão se viu no meio de uma roda de pessoas, entre elas Paulo. E ali no meio daquela roda alguém falou: vamos lá, vamos apedrejar ele, é um mentiroso, esse cara não sabe. Começaram a inventar um monte de coisa a respeito de Estevão. De repente Estevão leva a primeira pedrada, a segunda pedrada, 10 pedradas. Enquanto ele vai levando pedradas e pedradas e pedradas, a Bíblia diz que ele vê os céus abertos e o Filho de Deus sendo em pé. Escute, o Filho de Deus em pé. Esse é o único momento na Bíblia aonde a Bíblia diz que Jesus está em pé à direita de Deus. Jesus é o rei. Sabe quem é que se prostra? Sabe quem é que fica em pé para uma autoridade? Nunca é a autoridade, é o súdito. Você sabe por quê que Pedro estava ajoelhado, que Estevão estava ajoelhado levando pedrada?
morrendo, levando cacetada. Naquele momento Jesus se levanta do trono. E ele começa a olhar para Estevão, tipo assim: você já vai chegar aqui, fica firme. E aí ele fala a palavra que faz ele ver Jesus. Ele fala: Pai, recebe o meu espírito e perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Pedro não estava com raiva, Estevão não estava com raiva nessa hora. Estevão estava vendo o Pai, estava vendo o Filho, e daqui a pouco ele ia estar lá. Ah, pastor, eu não consigo perdoar não. Desculpa, eu preciso te dizer uma verdade: você vai para o inferno. Isso é uma afirmação. Perdoar não é algo que você vai discutir com Deus quando chegar lá. Eu não perdoei ela porque ele fez isso, eu não perdoei porque fez isso. Você nunca foi para a cruz, porque se você entendeu que é ir para a cruz, você vai perdoar sim. Não tem como não perdoar, e perdoar não é sentimento. Para de andar pelos sentimentos e se submeta à cruz. Será que tem alguém me entendendo aí? Será que tem alguém me entendendo aqui? Isso é estar na cruz. Isso é só um detalhe, é só uma coisinha dentro dessa questão tão ampla e tão grande, tão poderosa, que poderíamos falar horas a respeito disso. Essa regra não pode ser quebrada. Se você quebrar ela, você está se sabotando. Eu quero mostrar para você mais uma, que carregar a cruz é necessário, mesmo que você se sinta contrariada e contrariado. Carregar sua cruz, mesmo que esteja pesado. Deus não deu uma cruz pesada para você carregar. O que você precisa entender é que parte do teu sofrimento não tem a ver com a cruz que você carrega. Parte do teu sofrimento, seja na vida familiar, na vida conjugal, seja sozinho, parte desse sofrimento são decisões que você tomou sem consultar o Espírito Santo, sem olhar para a palavra de Deus. É bom você entender isso. Não podemos confundir a cruz com as consequências das nossas atitudes, com as consequências daquilo que falamos. Não pode se confundir isso. Então a tua cruz não está muito pesada, porque senão Deus estaria mentindo quando Ele diz que não permite que venha sobre você aquilo que você não pode suportar. Dá para entender isso, Jandir? Então carrega a sua cruz. Carrega a sua cruz. Estou entrando para o final. Você quer seguir Jesus? Para de andar do teu jeito, Esther, e anda do jeito de Jesus. Está na Bíblia isso, pastor? Está. Ju, olha só, 1 João 2,6. 1 João 2,6, escreve aí. Quem quiser seguir a Jesus precisa andar como Ele andou. Isso aqui não é doutrina bíblica do pastor Géder. Isso aqui não é no estatuto da base, mas a Bíblia está dentro do estatuto da base. E se você quiser servir Jesus dessa igreja, a Bíblia está dizendo assim, ó: quem quiser seguir a Jesus precisa andar como Ele andou. A gente é perfeito? Está andando? Não, mas estamos num processo. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E aqui nenhum de nós é perfeito, a começar pelo pastor. Mas à medida que você se submete a esse caminhar, Ele vai lapidando você, Cristiane. Ele vai trabalhando em você, porque você se deixa ser lapidado. Você se permite ser trabalhada. Você é ensinável. Você fala: não, está certo. Eu não vou ficar argumentando ou refutando, porque veja bem, olha onde você vai parar com os teus argumentos. Quem quer seguir Jesus deve andar como Ele andou. E Paulo entendeu isso, porque ele escreveu, ele deixou registrado, Letícia. Ele disse assim, ó: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu não estou trazendo aqui teorias para vocês, eu não estou trazendo aqui utopias. Eu estou mostrando para você o que é a Bíblia, a palavra. Tire as minhas palavras e fique só com os textos. Por isso que eu peço para anotar os versículos. Por isso que eu quero que você leia em sua casa os versículos, para você entender o que é que diz aí. E se o que você entender e estiver melhor, ou eu estiver com o entendimento errado, por favor, me socorre, me ajuda. Me ajuda, pastor, deixa eu mostrar aqui algo para você. Vem. Eu vou dizer: uau, isso eu quero, eu vou dizer. Agora, se você estiver errado, Davi ficou vivendo errado depois que ele cometeu o adultério de Betseba, ninguém sabia. Aliás, todo mundo sabia, mas ninguém podia fazer nada, afinal de contas ele era o rei.
Você acha que ninguém viu? Você acha que naquele tempo não tinha fofoqueiro, linguarudo, mexeriqueiro? Mas lógico que tinha. Alguém viu a Betseba entrar, alguém viu a Betseba sair, alguém viu quando Urias chegou, e isso aí corria lá, mas ninguém. Ai de alguém se falasse, o rei soubesse, mandava decapitar. Até que um dia chega a autoridade profética sobre Davi, um homem chamado Natã, e ele aponta o dedo e fala: é você, rei. Se Davi tivesse um coração, se ele não tivesse um coração rendido ao Senhor, fofa, sabe o que ele faria? Natã, vamos ali, guardas, pega esse camarada aqui, leva ele lá, corta a cabeça dele. Ninguém questionaria, sabia disso? Ninguém questionaria. Ninguém questionaria. Ele poderia mandar Natã, mas sabe o que ele fez? Ele se jogou no chão. Sim, eu pequei. Ele escreveu depois assim: meus ossos, minha carne, tudo me consome, eu não consigo dormir, meu pecado me persegue. Ele está dizendo o seguinte: eu não paro de pensar nessa porcaria que eu fiz. Ele grita: Deus meu, pequei contra ti. Ele vai afirmando isso, e ele se arrepende do pecado que ele comete. Dá para entender o que eu estou querendo explicar? Quer andar como Jesus andou? Pare de andar do seu jeito e ande do jeito da palavra. Mandou perdoar, perdoe. Não seja mexeriqueiro, não seja espalhador de contenda. Encontrou um foguinho aceso, tem gente que vai lá no fogo aceso da contenda e faz assim, ó, pega fogo. Miserável homem que sou. Esse é o teu versículo. Pega fogo, incendeia. Você foi levantado por Deus para sarar pessoas. Sabe por que você adoece pessoas? Porque você é um doente. Porque você é doente. Pastor, você está falando para nós? Não, eu estou falando para a palavra de Deus, para a igreja. Uma igreja doente adoece, um pastor doente adoece. Eu sei quando eu estou doente, e eu choro, eu saio daquela condição, eu não posso me conformar e ficar doente. Alguém aqui já ficou doente? Você fica feliz quando está doente? Claro que você não fica. Eu não posso me conformar com isso, eu não posso ter essa raiva, eu não posso nutrir esse sentimento a respeito dessa pessoa, eu não posso. E eu chego e falo: escuta, eu estou com um pensamento assim, podemos nos entender? Posso pedir perdão? Tenho que pedir perdão, eu ajoelho se for preciso, sem nenhum tipo de demagogia. Mas a gente nunca pode deixar de consertar o que precisa ser consertado, porque amanhã, na hora que você precisar dar uma resposta quanto àquilo, você não vai ter, porque pôs uma pedra em cima. Jesus resolvia. Jesus elogia Pedro, e num outro momento Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Aqui são duas situações: o Pedro que aceitou o elogio e o Pedro que aceitou a palavra de correção duríssima. Afinal de contas, ele foi chamado de diabo. Quem está me entendendo? Tem alguém me entendendo? Também vou embora. Jesus me chamou de diabo, eu não vou mais ficar aqui, que Jesus me chamou de diabo. Onde eu te vi um negócio desse? Vai atrás, vai morrer sangrando. Assim estão muitas pessoas. Irmãos, eu estou desde 98 pastoreando, não mudou nada. Aí eu lembro disso, eu falo: o capeta continua com a mesma estratégia, o mesmo tipo de argumento. Assim como ele trabalhou com a irmã Eva, assim como ele usou ali a serpente, ele pegou o corpo do capeta, ele continua fazendo, usou o corpo da serpente, melhor dizendo. A estratégia dele não mudou, é trabalhar na alma. Por isso que eu gosto de afirmar, e afirmo mais uma vez aqui: o diabo não consegue trabalhar no seu espírito, só o Espírito Santo de Deus trabalha no seu espírito. Mas se você vive no modo alma, você é uma presa fácil para o inimigo manipular a sua alma. Por isso que mais oração, mais jejum, mais palavra, mais oração, mais jejum, mais palavra, a compreensão entre o cônjuge, a compreensão entre os filhos, a compreensão nas famílias, e os relacionamentos vão se tornando saudáveis, porque tem alguém saudável naquela família que trabalha, que ora, que jejua. Quantos podem dizer amém? 1 João 2, verso 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Você consegue afirmar? Eu afirmo, pastor. Então agora, segunda parte: deve andar como ele
Andou. Como foi que Jesus andou? Ele cumpriu o propósito dele. Qual é o seu? Lá onde você trabalha, tem propósito. Com quem você estuda, tem propósito. É manifestar o cheiro de Cristo. É manifestar o comportamento de fé de alguém que anda com Cristo. É a fé coerente com o que você fala e com o que você faz. Não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que você não vai pecar, mas quer dizer o quê? Opa, pequei. Esther, pequei. Me perdoa. Me perdoa, Elton. Me perdoa, Silmara. Me perdoa, Vitória. Examine o seu passado e libere perdão, porque senão você vai viver esse ciclo da vida de derrota, com a alma ferida, argumentando sempre. Por que a Bíblia afirma que você em Cristo é uma nova criatura? Porque o passado não pode te governar mais. Se o passado ainda está governando, vamos lá resolver. Vamos lá resolver. Eu tenho um problema lá, vamos lá resolver. Outro dia, 2 pessoas brigadas, ano passado isso, 2 pessoas brigadas, já 1 ano e meio, quase 2, se feriram. Na verdade ele feriu, a pessoa se calou, e a pessoa também me feriu. Eu entrei na história, resolvi a minha parte, e falei, agora você tem que resolver a sua parte lá. 4 horas de conversa, 2 horas de conversa, cada conversa não durava menos do que 1 hora, mas eu acho que foi umas 6 horas de conversa. Daí um dia a pessoa me liga, eu fui lá na casa dele, a gente se abraçou. Oh, eu estou tão leve, como é bom isso, eu não conseguia ver isso antes. Obrigado pelo que você fez. Não sou eu que vou perdoar no seu lugar, você é que precisa ir lá. Por isso que sempre eu falo para as pessoas, vá para a cruz, avalie pelos olhos da cruz, veja da cruz. Mas ainda crucificado você pode ser um problema. Escute o que eu vou dizer. Eu estou na cruz, pastor, eu estou na cruz. Está igual aquele bandido safado que dizia, ei, tira a gente daqui se você é o bom. Você não é o cara, tira a gente daqui, vamos. Tem gente crucificada desse jeito. Aí o outro, não, para aí, cara. O que você está falando? Esse cara aqui não fez pecado nenhum, não. A gente fez, cara, a gente merece. Olha o entendimento. Crucificado lá, ó. A gente merece estar aqui. A gente fez por estar aqui. Senhor, o Senhor vai estar no paraíso. Lembra de mim. Será que você consegue se empolgar com o que eu estou dizendo para você? Será que você consegue entender o que eu estou tentando te mostrar? Jesus olhou para ele e falou, filho, não falou filho, falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Primeira vez que eu ouvi isso, a expressão que Jesus inaugurou o céu com um ladrão é muito forte, mas um ladrão arrependido, um ladrão que bateu no peito e diga, eu era ladrão, eu roubei, eu mereci. Agora o cara crucificado na cruz aqui, está cheio de gente dele dentro das igrejas. Estou crucificado na cruz. É um murmurador, é caluniador, é difamador, é mexeriqueiro, é arrogante, é presunçoso, é orgulhoso. Tem palavrão mais feio que esse? Palavrão para mim é isso aí. Será que tem alguém me entendendo? E última regra que você não pode quebrar. Quem não tem Cristo tem o seu próprio eu no centro da sua vida. Em outras palavras, é aquilo que eu vivo dizendo. Se você governa, Cristo não governa. Ele nem se intromete. Porque quando você governa, o diabo te governa. Você pode escrever isso? Quando eu governo, o diabo me governa. O diabo fala, não perdoa. Ele que vem até você. Foi ele que te fez o mal. Ele que venha ao eu governando. Eu vou amar quem me ama. E a Bíblia diz assim, amai
os vossos inimigos. Não. Tem alguém me entendendo? Eu vou amar quem me ama. Teologia do Facebook. Ei, não vai na onda do Facebook não, tem um monte de besteira lá. Vai ler sua Bíblia. Posta a sua Bíblia no Facebook. Mostre que você está na cruz. Mostre que você deixou Ele governar. Tenha uma vida espiritual abundante. A vida com Cristo é abundante. Ele te chamou, você é capaz. Na área profissional, na área emocional, espiritual. Trate disso com amor e carinho, como eu disse aqui outro dia. Cuide da sua vida com Deus. Cuide da sua saúde, cuide da sua família, ame a sua igreja. Gálatas capítulo 2:20 é o texto que eu comecei. Quando você governa, Jesus fala, fique à vontade, mas Ele não quer que seja assim não, só que Ele te deu livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, em outras palavras faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Meninos e meninas, homens e mulheres, façam o que vocês quiserem. Em nome de Jesus. Saiba que você vai prestar conta. Até porque todos nós, meu caro Jean, vamos prestar conta diante de Deus. Ninguém, irmãos. Os homens mais poderosos que nós conhecemos, os homens mais bilionários que nós conhecemos, e que inclusive manipulam através do dinheiro que têm, para destruir as massas. E tem mais pessoas preocupadas com a destruição das massas do que se render ao Senhor Jesus Cristo. Regras que não podem ser quebradas. Toda regra tem sua exceção. Cai dela, cai fora dessa. Essas que eu citei aqui não tem exceção. Alguém mais me entendeu? Você pode ficar em pé? Eu quero orar por você e com você. Se o que foi falado nessa manhã mexeu com você, no seu espírito e na sua alma, a resposta não aparece agora, mas você já está em prova. Você já está em prova. E reprovados não vão entrar na glória. O professor, ele vai colocar para dentro os aprovados. Aqueles que fabricam seu azeite, aqueles que estão crucificados, aqueles que andam como Cristo andou. Andar como Cristo andou, meu irmão, não é usar as vestimentas do Oriente Médio, não. É usar o Espírito de Jesus. É se submeter à direção do Espírito Santo. Mas dói, viu? Você acha que os pregos na cruz não doeu quando Ele foi para lá? Começou a doer antes, Elton. Os pregos que Jesus recebeu nas mãos e nos pés, começou a doer lá no Getsêmani. Pai, Ele suou gotas de sangue, Rosângela. Duda, gotas de sangue, Rafa. Para que você tivesse hoje, presta atenção, a oportunidade de o escolher. Para viver com Ele a vida eterna. Você está tendo a oportunidade. Você pode dizer, eu quero e não quero. Dizer eu quero com a boca e não dizer com o coração e com as atitudes, não vai funcionar. Se você puder, feche os seus olhos. E se você puder, reflita sobre o que você acabou de ouvir. O que você precisa fazer diante de uma palavra como esta? Você pode fazer como aquele rico, que ao saber que precisava negociar, entregar, melhor dizendo, doar as suas riquezas, ele virou as costas e foi embora. Ele entendeu o que Jesus mandou ele fazer, mas ele não quis fazer. Jesus está mandando hoje você fazer o quê? O que é que Jesus está mandando você fazer? Quem você precisa procurar? Quem você precisa perdoar? Quem você precisa trabalhar? Qual é o propósito? Porque quem não tem propósito nunca vai se submeter à direção da palavra de Deus. E eu não estou falando de propósito profissional. Eu não estou falando de você viver as coisas na terra. Eu vou casar, vou ficar rico e vou envelhecer com a minha esposa. Isso pode ser uma meta, mas não é propósito não.
E você só vai conseguir, inclusive, cumprir essa meta que eu acabei de dizer, se você se submeter ao processo para cumprir o propósito. Aí você vai conseguir envelhecer com o seu cônjuge. Aí você vai envelhecer bem. Eu quero orar por você e com você, por favor. Continue de olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, eu trouxe essa palavra. Senhor, se as minhas palavras podem ser lançadas ao vento, a tua palavra não pode. A tua palavra diz que ela foi lançada e ela vai cumprir aquilo que foi proposto. Tua palavra diz, Pai, que os céus e a terra passarão, assim como minhas palavras podem até passar, mas aquilo que foi pregado, a tua palavra permanece para sempre. Nessa manhã encontra aqui homens e mulheres que não vão quebrar as regras do Senhor, mas que quebrarão a si próprio para se submeter às regras do Senhor, se é que assim podemos chamar. Espírito Santo, olhe aqui para o homem e a mulher, casados e solteiros, para os meninos e as meninas que têm sonhos, que têm planos, que todos eles estejam alinhados com teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro e te agradeço por essa palavra que é viva e eficaz. Abençoe os meus irmãos que nos acompanharam até aqui, através dessa live aqui no Facebook. Abençoe esse lar, abençoe a vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Um aplauso ao Senhor? A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém?